Olá, pessoal. Eu me chamo Karen Devitt e vou apresentar para vocês hoje uma aula sobre a introdução das divisionais, como ensinado por Parashara Muni. Essa videoaula de agora é, na verdade, um curso introdutório para eu apresentar o funcionamento das divisionais, as bases que estabeleceram as divisionais como um subsistema de predição dentro da astrologia védica. Mas antes de começar a aula, propriamente dita, eu gostaria de fazer uma chamada para uma sequência de aulas que serão ministradas por mim sobre as divisionais, claro, já a partir da segunda quinzena desse mês. Assim que eu terminar essa breve explicação, eu vou dar início à aula de introdução às divisionais. Eu vou compartilhar com vocês o slide que eu fiz. Dá para ver, né? Então, começando, eu quero falar que cada divisional ela é um módulo diferente. E existem 16 módulos, porque esse é o número de divisionais mencionadas por Parashara. Eu vou falar no final por que ele mencionou apenas 16 divisionais, apesar de existirem muitas outras. As aulas presenciais serão via Zoom 2 vezes por semana, para cada módulo. A duração de cada aula será de 1 hora. Após essa hora de aula, eu vou reservar 30 minutos para responder as dúvidas dos alunos em relação à matéria dada naquele dia. Então, nós teremos ao total 1h30 de aula, diariamente. Na duração de cada módulo, eu ainda não tenho uma estimativa precisa de quantas aulas vão ser necessárias para cada módulo. Certo? Porque o tempo de duração dos módulos, esse tempo ele está vinculado à complexidade da matéria, e cada divisional ela tem uma abordagem diferente da outra. Eu estimo, por alto, que cada módulo possa durar até 1 mês para ser concluído. Isso com 2 horas de aula por semana. As aulas, elas serão apenas no horário comercial, tá? Eu não vou dar aulas nem à noite, nem finais de semana, nem feriados. As aulas serão preferencialmente na parte da manhã. A participação dos alunos vai ser interativa. Os alunos vão ter um período de 30 minutos ao final de cada aula para participarem com as suas perguntas. Nós vamos poder analisar o gráfico dos alunos em relação àquela divisional dentro da aula, nesses 30 minutos, aliás, mas eu vou pedir que os alunos enviem os seus dados com antecedência, porque eu vou lançar esses dados no sistema, para já estar com eles preparados no momento de nós nos comunicarmos para tirar dúvidas em relação ao próprio gráfico. Nós vamos ter nessas aulas exemplos com cartas natais, além da parte teórica, que é muito importante, sobre como funciona cada uma das divisionais. Eu vou expor gráficos como modelos para mostrar na prática como aplicar aquela teoria. São gráficos de pessoas aleatórias, normalmente de famosos, ou pessoas que têm alguma relação com a situação que está sendo analisada ali em sala de aula. E a gente normalmente pega esses dados num banco de dados disponíveis na internet. Vamos ter também exercícios para a fixação da matéria. Todos os alunos são incentivados a fazer esses exercícios, porque eles são necessários para fixar o conhecimento melhor. Em relação ao download do material, não tem qualquer possibilidade de fazer download das videoaulas. E quanto ao material por escrito, o que vai ter por escrito é basicamente arquivo de exercício que vai ser ministrado durante a aula, e às vezes mantras, stotrans, que são necessários em relação àquela divisional. Muitas delas têm retificações,
Esse é um ponto importante, né? Mantras, stotrans, retificações relacionadas àquela área serão ministradas também durante o curso sobre as divisionais. Não é apenas teoria e prática de análise de divisional. É toda a parte de Upaya também aplicado em relação àquela área da vida que será ensinada ali em cada módulo. Quem desejar pode fazer os seus apontamentos durante ou depois das aulas, sobre o que foi mencionado nelas, né? Porque essas aulas elas vão ficar gravadas e disponibilizadas no site, ou no Google Drive, ou no YouTube, em salas privadas, para acesso dos alunos, acesso permanente. Então, quem quiser pode fazer apontamentos depois. Agora, quem tem dificuldade e precisa de material por escrito, esse curso não é sobre isso. Esse curso ele é uma videoaula, ele é totalmente falado, eu vou conversar o tempo todo, eu vou explicar o tempo todo, teremos perguntas e respostas, teremos tira-dúvidas. Ele não é um curso que acompanha uma apostila. Se o aluno fala para mim, eu não consigo aprender através de videoaula, eu prefiro ler silenciosamente no meu canto, eu entendo, porque eu também aprendo bem assim, mas eu aprendo também através de videoaula. Mas quem realmente tem muita dificuldade de aprender através de videoaula e prefere apostila, eu tenho um curso longo de 2 anos, e nele tem muitas apostilas, cada apostila lá de 70 a 150 páginas, com muito conteúdo, acompanha também videoaulas, acompanha exercícios. É um curso profissionalizante para astrólogos e ele tem a duração de 2 anos. E lá tem muito material por escrito e com conteúdo muito extensivo. Então, esse curso de agora, ele não tem esse material por escrito. Então, eu estou avisando que o material aqui são apenas exercícios, mantras e stotrans. E esses exercícios, mantras e stotrans, eles sim, eles podem ser compartilhados com o aluno. O aluno pode ir lá no site, pode fazer download dele, pode guardar o arquivo, imprimir, para ter consigo esse arquivo. A hospedagem do curso. As aulas, elas vão ser gravadas e elas vão ficar disponíveis ou no Google Drive ou em uma sala privada no YouTube, assim como os arquivos por escrito também. Só que os arquivos por escrito, eles vão ficar apenas no Google Drive. Então, é necessário que o aluno tenha uma conta no Gmail para participar desse curso, porque o Google Drive, ele pede uma conta no Gmail. O pagamento do curso. O curso ele tem valores diferenciados de acordo com a duração de cada módulo. Os módulos eles são independentes entre si. E cada um tem um valor específico, porque pode ter módulo que vai ter duração de 1 mês, outro módulo que vai ter duração de 1 mês e meio, outro mais complexo, que vai ter duração de até 2 meses. Eu estou fazendo um cálculo por alto. Tá? E o pagamento ele pode ser feito pelo PagSeguro ou por Pix. No site que eu disponibilizei abaixo, aqui, se vocês clicarem nesse site, vocês vão ser levados para o blog do curso, onde tem todo o material do curso descrito, o que nós vamos aprender em cada divisional. Mas isso está lá na aba Nível Avançado. Então, lá nessa aba Nível Avançado, vocês vão encontrar as informações sobre o conteúdo, o valor dos módulos, que já estão disponíveis para início na próxima quinzena. Eu estou elaborando aos poucos os módulos, e alguns já estão disponíveis, outros não. As aulas elas vão ter início no dia 16 de maio, na segunda quinzena, tá? E nessa aba, nível avançado, desse link que eu coloquei aqui embaixo, é possível vocês encontrarem todas as informações em relação ao curso. Conflito de horário. Karen, eu não posso fazer nessa hora. Teria outra hora? Não, o curso é único. Eu só vou dar esse curso uma vez, presencialmente. Online, no caso. Eu só vou dar esse curso uma vez.
Se o aluno não puder fazer aquela aula presencial, mas se ele tiver interesse em fazer o curso, ele pode ter a opção de adquirir o curso depois e fazer no horário mais conveniente para ele. Ah, Karen, eu trabalho, eu só chego tarde em casa, eu não vou dar aula à noite. Então, você pode entrar no curso, só não vai ter a participação indireta, conversando comigo, não vai ter aquela conversa no final de 30 minutos, não vai ter a participação com o seu gráfico, porque isso é limitado aos alunos que estão presentes em aula, tá? O interessante é que o aluno participe das aulas, no momento em que elas estão acontecendo. Isso que é o mais interessante, porque ele vai ter a chance de fazer perguntas e obter respostas para as suas dúvidas. O curso, ele é fácil, Karen? Não, o curso não é fácil, o curso ele é avançado. Tanto que no blog que eu disponibilizei, ele está lá na aba nível avançado. Tá? O curso é avançado e o aluno deve vir com seu conhecimento básico, porque eu vou usar termos que são bases e princípios da astrologia védica, e eu não vou poder interromper a aula para explicar, por exemplo, o que são argalais, como elas se formam, como elas influenciam em determinadas áreas da vida. Eu não vou poder parar a informação do curso para explicar o que são aspectos por signos e por planetas, ou qualquer outro princípio elemental da prática dessa ciência. Mas quem não tiver esse conhecimento básico e tem interesse em fazer o curso das divisionais, eu tenho um curso rápido de 3 meses que explica esse conteúdo básico por inteiro. Ele está disponível no mesmo link do site aqui embaixo que eu mencionei, tá? E tem também esse livro que já foi lançado. Na verdade, esses 2 primeiros volumes aqui eles já foram lançados, esse terceiro aqui ainda não foi lançado. Tem esse primeiro volume aqui que fala sobre os princípios e fundamentos teóricos, onde contém toda a base da astrologia védica. Tá? A base que eu falo é tudo que dá o entendimento ao astrólogo para ele conseguir fazer corretas interpretações, dignidade planetária, determinados tipos de forças, avastais, argalais, enfim, toda essa base, todo esse princípio que é utilizado, certo? O primeiro volume da coleção, essa coleção Astrologia Védica Clássica aqui, ela é uma coleção de 4 volumes. Aqui ainda está faltando o 4º volume. Fala sobre as dashas. Então, esse primeiro volume da coleção Astrologia Védica Clássica, ele foi publicado por mim em 2021, e ele contém essa linguagem que é requerida para você compreender o que eu vou ensinar aqui no curso sobre as divisionais. Se não tiver esse conhecimento, realmente vai se sentir um pouco perdido. Bom, terminada aqui as apresentações iniciais, eu vou começar agora a aula de introdução às divisionais. E antes de todas as aulas, é necessário uma oração. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvigna Kuru Me Deva Sarvakarishu Sarvada. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Guru Bhyo Namaha. Então, vamos começar agora a nossa aula sobre introdução às divisionais de Parashara. Vamos começar falando sobre os 3 pilares das divisionais. Aqui eu coloquei as perguntas. O que sustenta as divisionais? Como elas são calculadas? Certo?
Para a construção das divisionais, os bhavas, como vocês conhecem por casas astrológicas, bhavas são as casas astrológicas, nós também chamamos de sthana. Essas casas, elas foram divididas em porções de graus, que são proporcionais à sua aplicação, à aplicação daquela área da vida. Essas divisões, elas foram matematicamente calculadas para dar a cada porção um governante, um devata presidente e um significado de acordo com as suas regências. Primeiro, nós vamos ver o que significa porção. Porção é ansha, ou divisão. Porção da divisão. Aqui está redundante, porque é a mesma coisa. Ansha é uma porção, ansha é uma divisão. Aqui eu coloquei Parashara tradicional, porque essas divisionais aqui se referem aos ensinamentos de Parashara tradicional, como ele ensinou no Brihat Parashara Hora Shastra, e não o que foi modificado posteriormente por seus alunos. Vamos ver agora o que significa porção. Porção são os graus de longitudes. Eles marcam a exata posição de um planeta, de um pagraha, de um ponto matemático, que também marca o lagna da divisional. Então, a porção é o ansha. Por exemplo, a carta D2, chamada de Horá, ela nasce da divisão dos signos da carta D1 em duas partes iguais de 15 graus cada. Forma D2, a carta Horá. E aqui os governantes planetários dessa carta são Sol e Lua, Surya e Chandra. Veja que só tem dois signos aqui, porque a tradicional, a Horá tradicional de Parashara mantém apenas dois signos. Ou o signo governado pela Lua e o signo governado por Sol. A maioria dos planetas aqui está na divisão de Chandra. O Sol, ele governa a primeira metade em signos ímpares e a segunda metade em signos pares. A Lua, ela governa a primeira metade em signos pares e a segunda metade em signos ímpares. Inverte. Os devatais presidentes da Horá são Devas e Pitras. Os Pitras são os nossos ancestrais. Devas são os devatais. Ou seja, podem ser Deva ou Devi. Os Devas são presidentes de todas as metades solares e os Pitras são os devatais presidentes de todas as metades lunares. Mas essa regência, ela não é aleatória, ela tem uma base pontual no comportamento da natividade, nas suas realizações financeiras, mostrando que aquele indivíduo como aquele indivíduo se comporta na sua área financeira, porque nós estamos falando da Horá. E o Drekana? A carta D3, ela nasce da divisão dos signos da carta D1 em 3 partes de 10 graus cada. Vocês conhecem o Drekana com o nome de decanato. Isso acontece assim, sucessivamente para cada divisional. As porções têm partes iguais. E o que nós estamos vendo aqui no estudo do Ansha? Nós estamos vendo que isso mostra, essa divisão exata mostra que as divisionais, elas estão nascendo da carta Rashi, que é a carta principal. E mostra também que, assim como a carta Rashi, ela está ativa desde o nascimento, todas as divisionais também estão ativas desde o nascimento. Elas não são ativadas em determinado período da vida, como frequentemente surge essa dúvida. Aparece essa dúvida lá no grupo de astrologia. E eu sempre, há anos, eu respondo a mesma coisa. Não, elas estão ativas desde o nascimento. Vamos ver aqui um outro exemplo. Existem alguns argumentos que dizem que a carta Navansha, a D9, só ativa depois de determinada idade, ou através do casamento. E isso não é verdade, porque nós, astrólogos, somos levados a olhar a carta Navansha o tempo todo para analisarmos a força dos planetas lá da carta D1. Nesse sentido, se algum planeta auspicioso na carta D1
estiver em uma casa maléfica na carta D9, então aquele planeta ele vai perder um pouco da sua auspiciosidade. O mesmo, se um planeta muito maléfico, vamos dizer assim, um governante da casa 8 é um planeta muito maléfico, se ele estiver na casa 12 da carta Navancha, então ele perde um pouco do seu poder de causar mal. O poder maléfico dele é mitigado. Vamos falar um pouco sobre o Navancha agora, antes de passar adiante para o segundo pilar. Essa carta D9, a Navancha, ele é um outro ponto fundamental da nossa discussão aqui. A carta D9, que todos conhecem pelo nome de Navancha, ela também é chamada de Dharma Ansha, Dharma Ansha, indicando claramente que ela é a divisional do Dharma. Tá? Todos têm Dharma na vida desde o nascimento. Por isso, o Dharmansha, ele não é ativado apenas quando a natividade casa ou alcança determinada idade. Ele está ativo desde o nascimento. E, para isso, nós vamos entender o que é o Dharma. Né? O que é o Dharma? Tem tantas pessoas que me procuram nas consultorias que eu faço e perguntam assim, aflitos, Karen, eu tenho tanta dúvida, eu quero saber qual é o meu Dharma nessa vida. Qual é o que eu tenho, qual é a minha missão, qual é o meu karma, o que eu devo fazer. Bom, Dharma, ela é uma palavra em sânscrito que significa, principalmente, aquilo que mantém elevado. Também, ele é entendido como a missão de vida da pessoa, o que a pessoa veio para fazer no mundo. Não existe, assim, uma tradução exata e precisa para essa palavra, porque ela abrange um significado muito mais amplo. Podemos entender o Dharma como um conceito universal e eterno. No sentido, o Dharma é universal e é eterno. Ou seja, apesar dessa palavra ela ter uma origem em sânscrito, ela em si, ela não é hindu, ela não é budista, ela não é cristã, ela é universal e faz parte de toda a natureza, de tudo que existe, como um dever de fazer porque tem que ser feito, e não por causa de um fruto, por causa de uma recompensa. Isso pode parecer difícil de entender porque nós, humanos, nós somos da classe Manusha. E essa classe Manusha, ela é bem especificada quando nós fazemos o estudo do Navancha. Manusha é uma das 3 classes atribuídas à natureza do Navancha. Existem a classe dos Devas, dos Manushas e dos Rakshasas. Mas nós não devemos pensar assim, eu nasci na classe do Rakshasa, então eu sou o quê? Eu tenho um comportamento assúrico? Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Mas voltamos aqui. Em termos gerais, sem falar aqui de Manusha como uma atribuição à natureza do Navancha, Manusha em si é a classe de seres que foram criados por Brahman, e essa classe de seres, ela tem a ação como dever dharma, como dever de nascimento, a ação, e a obrigação de realizar moksha. É a única classe de seres criados que tem esse dever e essa obrigação. Porque eles nasceram de Brahman quando Brahman estava num estado mental de Radyaguna. Por isso que o dever é agir. O dever de Manusha. E nós somos Manushas, assim, independente da classificação que se dá, tá? Porque cada ascendente no Navancha pode ser o Deva, o Manusha, o Rakshasa. Nós, em si, de uma forma geral, nós somos Manushas, nós somos seres humanos, nós somos dessa classe, de um modo geral, tá? E, então, voltando aqui à explicação, mas porque Manusha, os seres humanos, eles sempre agem por uma recompensa. Por exemplo, como eu tive um guru no estudo do Shri Vidya, que ele falava que eu sei que vocês querem um doce, a Mãe Divina sabe que vocês querem um doce para fazer aquela sábado, fazer aquela penitência, para terminar aquele vrata. Ela vai dar, mas não precisa pedir, não é? Então, por que Manusha sempre age na intenção de uma recompensa, né? Porque ele sempre quer uma recompensa como resultado de sua ação, e a realização do Dharma não requer nenhuma recompensa como resultado,
né? Porque o Dharma é o fazer pelo fazer, porque tem que ser feito, porque essa é a natureza do Dharma. Então, os seres humanos, eles não conseguem compreender direito o que é o Dharma, né? E por isso, até hoje, existe muita confusão sobre o que é o Dharma e o que ele significa de fato, tá? Tem uma citação que especifica, que eu gosto muito das minhas leituras, dos meus estudos, e ele está no Mahanirvana Tantra, que fala: para o conhecedor de Brahman, o dever consiste em ação para o bem-estar do mundo. Este é o Sanatana Dharma, Mahanirvana Tantra, tá? E aqui eu coloquei uma explicação, que eu falei que nós vamos fazer uma imersão no Sanatana Dharma, nós não vamos apenas estudar as divisionais, e isso vai estar presente no curso inteiro. Vocês vão aprender o Sanatana Dharma nesse curso. Não apenas a astrologia pura, a astrologia pela astrologia. Porque sem esse conhecimento do Sanatana Dharma, a astrologia védica é manca, porque a astrologia védica nasceu daqui. Então, ela tem que ter a base aqui, e a gente tem que sempre lembrar dessa base. Eu coloquei aqui a diferença. Brahman, diferente de Brahman. Brahman é diferente de Brahman, né? Brahman é o criador, que junto com Vishnu e Shiva formam a tríade suprema, enquanto Brahman, com o Nzinho no final, e sem um A longo, ele é Ishvara, é o mais alto princípio universal, a realidade última no universo. Então, a gente pode continuar, né? Então, eu quero dar aqui um bom exemplo, já que eu puxei nesse assunto do Dharma para explicar o Navansha, né? O melhor exemplo de Dharma, para a gente entender, para o entendimento de nós, Manushas, tá? Nós, seres humanos, que sempre queremos um doce como recompensa para adorar Devi. Então, o melhor exemplo de Dharma para o entendimento dos Manushas é o do fogo. Mas por que o fogo, Karen? Porque o fogo, ele queima e destrói, não é verdade? Porque essa é a natureza do fogo, é a natureza dele. Ele não pode secar, porque ele não é vento. Ele não pode enrijecer, porque ele não é terra. Ele não pode esfriar, porque ele não é gelo. O Dharma do fogo é queimar e fazer queimar, e queimar e queimar. Da mesma forma, o Dharma do gelo é esfriar e ser frio. E isso é um princípio universal e eterno. Não há qualquer recompensa, não há docinho no final, né? É o dever pelo dever, sem outro objetivo, que não a realização daquilo para o qual o fogo existe, para o qual o gelo existe. É o dever pelo dever. De fazer aquilo que é correto, o qual se nasceu para ser feito, né? Todo mundo nasceu para fazer algo, né? Mas o correto, esse correto, fazer o que é correto, mas é o correto do universal e do eterno. Não o correto como nós conhecemos através de uma determinada época histórica e cultural, porque isso muda, né? Isso é temporal. A época histórica e cultural é temporal. Eu vou dar outro exemplo aqui do que é, para vocês entenderem o que é temporal e o que é temporal, naquilo que é correto de se fazer, como a realização do Dharma. Há alguns anos atrás, né, era admissível que se educasse um filho com surras e castigos. Todos sabem disso, né? E isso é temporal, porque vem de uma época histórica e cultural da nossa sociedade. Agredir o filho, colocar ele de castigo, né, colocá-lo de castigo, para educá-lo. E isso era permitido até mesmo entre os professores, em sala de aula. Isso era permitido, isso era aceitável, isso era o correto a ser feito naquela época. Nos dias de hoje, educar um filho dessa forma é crime. E um professor que faz isso com uma criança está cometendo um crime muito grave. Então, o que era correto em uma época e que se tornou crime em outra época é temporal, é histórico e cultural de uma sociedade, é temporal. Isso não é o Dharma, isso não é o dever. O dever é educar, mas educar da forma correta, não da forma errada, nem que essa forma correta não é a forma correta da temporalidade, é a forma justa. É a forma correta que é justa. Ninguém gostaria de sentir dor. Entende? Mas o Dharma, ele é atemporal, porque ele é universal e eterno. Eu vou sempre repetir isso. Ele não muda com o tempo. O Dharma, ele também é onipresente. Como assim onipresente?
não tem como separar o Dharma de todos os outros 3 objetivos de vida. Ou seja, os 3 outros, Artha, Kama e Moksha. Nós temos 4 objetivos de vida. Nós temos Dharma, representado pela casa 1, Artha, Kama e Moksha. Entende? Porque a realização do Dharma, ela está inserida em todos esses objetivos. Assim como a caixa tátua está inserido em toda a criação, permeia toda a criação. Assim também, o Dharma permeia todos os outros objetivos de vida. Não há moksha sem realização do Dharma. Não há. O Dharma está presente em tudo. Não há artha, não há riqueza, não há prosperidade sem a realização do Dharma. Não há calma sem a realização do Dharma. O Dharma é como a caixa. Ele é eterno. Ele permeia toda a criação. Ele dá sustentabilidade e eternidade a tudo que existe. Assim é o Dharma. E como a carta D9, que vocês conhecem por Navansha, representa o Dharma e é chamado de Dharmansha, tá? Essa carta D9 também permeia todos os demais objetivos da vida do nosso Purushartha. E por isso que ele fala também sobre moksha, tá? Então, porque ele permeia todos esses assuntos, ele também está ativo desde o nascimento da natividade, mostrando, obviamente, não apenas o Dharma espiritual, mas também os deveres daquele indivíduo em todos os demais objetivos de vida. O primeiro dever é para com ele mesmo, depois vem dever para com a família, dever para com a religião, dever com o trabalho, dever com a esposa, com os filhos, isso tudo é dever. E ser justo, e fazer o que é correto, e fazer porque tem que ser feito, porque é o dever dele, essa é a realização do Dharma. Vamos passar agora para a continuidade. Vamos falar sobre o governante planetário. O governante planetário é o segundo pilar das divisionais. Vamos supor aqui um Rashi, a 22 graus e 56 minutos de aquário, o Lagna desse Rashi. Então, isso vai cair na divisão de Ares Navansha. O governante de Ares Navansha é Marte. O Lagna aqui cai em Manusha. O Devata presidente é Brahman, Rajasguna, porque esse Devata está relacionado com Manusha. Então, o governante é o planeta que governa aquela porção. E ele é muito importante para determinar a força daquela divisional. Por exemplo, vamos supor esse ascendente. A divisão está indicando que Ares será o Lagna na carta D9 e Marte aqui vai mostrar para a gente se essa divisional está ou não forte. É esse o dever do governante. O dever. Todos eles têm deveres. Os planetas têm deveres. Nós acabamos de falar do Dharma. Todos os planetas têm deveres. Eu quero abrir aspas aqui para mais uma explicação. Todos os planetas têm deveres. As pessoas pensam, mas esse planeta, ele governa a casa 5, é um planeta auspicioso. Sim, é um planeta muito auspicioso. Mas ele está em Marana Karakastana. Ele é um planeta maléfico. Entende? O que ele perdeu toda a auspiciosidade dele quando ele entrou na casa de Marana Karakastana dele. Então, ele vai fazer o bem, porque ele governa a casa 5, ele vai dar inteligência, filhos, ele vai dizer se tem ou não boa fortuna de vidas passadas para ser recebido nessa vida. Ele vai dar boa memória, se ele estiver bem colocado, mas ele também vai matar. E ele vai matar, e vai ser um assassino muito cruel se ele estiver envolvido com outro planeta Maraka. Aí fala, mas Karen, ele não é um benéfico? Sim, mas um dever não exclui o outro. Ele tem o dever de matar, porque ele está em Marana Karakastana. E ele tem o dever de realizar os deveres, ele tem o dever de realizar as funções de um governante de Tricona, da casa 5. Ele tem deveres. Os planetas têm deveres e eles executam esses deveres.
E compreende? Esses são os deveres dos Navagrahas. Executar essas ações relacionadas às casas que eles governam, as casas onde eles estão colocados, as combinações que eles fazem entre si. Certo. Correto. Então, continuando. Voltando aqui para a explicação. O governante da divisional, ele não fala, é o planeta que sustenta, na verdade, o governante da divisional é o planeta que sustenta a divisional por meio da sua inteligência. Por que por meio da sua inteligência, Karen? Porque o Lagnesha, ele é o Lagnesha daquela divisional. Tudo bem até aí? Assim como o Lagnesha da carta D1 representa a inteligência da natividade, o Lagnesha da divisional vai representar a inteligência da natividade naquela área da vida. Isso é natural. Se ele estiver bem colocado na divisional e bem colocado na carta Rashi, que é a carta principal, então aquela área da vida da divisional vai prosperar. Eu vou dar um exemplo aqui de como isso funciona. Todos conhecem o Nityabhanga. O que é o Nityabhanga? É o cancelamento da debilidade. Acontece da seguinte forma. Um planeta ele está debilitado na carta D1 e está exaltado na carta D9. Então, ele tem a sua debilidade cancelada. Existem outros princípios que envolvem o Nityabhanga, mas aqui eu estou dando apenas esse exemplo de cancelamento. E essa mesma ideia, esse mesmo sentido, ele se aplica bem nas divisionais. Por exemplo, se o Lagnesha daquela divisional e também o Karyesha daquela divisional, o Karyesha é o significador-chave de uma divisional. Se um desses planetas ou ambos estiverem bem colocados na divisional, mas estiverem desprovidos de força e completamente destituídos da dignidade que eles alcançaram naquela divisional, se eles estiverem dessa forma colocados na carta D1, então aquela área da vida não vai prosperar. Ah, Karen, mas então a minha vida profissional vai ser sempre assim? Eu estou passando por dificuldades e a minha carta atende essa condição que você explicou aí no curso. Bom, não é bem assim, né? Não é que a vida toda a pessoa vai ter aquela área da vida obstruída ou pobre. Significa apenas que no período do planeta que está nessa exata condição, ele está com um determinado Digbala na divisional, ele está com um determinado bala na divisional e perde aquele mesmo bala na carta Rashi, então, naquele período daquele planeta, vai haver uma queda de status relacionada àquela área da vida e só àquela área da vida. E só no período daquele planeta. Compreende? O inverso também é verdadeiro. Ele não possui Digbala lá, mas possui Digbala na carta D1. Vou dar o exemplo aqui de Digbala, que é mais fácil da gente entender. Porque o Digbala, ele é formado através das casas. Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Então, vai ser bem mais fácil da gente entender. Então, do mesmo modo, ele acontece com o Nityabhanga também. E aqui eu faço questão de pontuar a importância desse conhecimento, porque eu vejo muitas pessoas dizendo que tem um planeta-chave para a prosperidade em Nityabhanga, mas a vida delas não prospera de modo algum. Por quê, Karen? Porque não prospera. Eu recebo em meus atendimentos pessoas assim, Karen, mas ele está em Nityabhanga, por que não está dando certo? Eu falo, olha para esse planeta, quando é que você vai viver o período dele? Lá para o final da vida. Ele nunca vai cancelar a debilidade dele. Nunca. Nesse momento, você vai ter que lidar com o fato de você estar com o planeta-chave da sua prosperidade em estado de debilidade e sem cancelamento, porque ele só vai ser cancelado quando você atravessar o período dele. Então, porque existe esse princípio de cancelamento, né, pelo fato do planeta estar exaltado na D9, em debilidade na D1,
e exaltado na D9, e a pessoa não prospera, então ela começa a acreditar dessa forma. Ela começa a acreditar que ou a hora de nascimento dela está errada, ou a astrologia não funciona, ou talvez até algo pior, né? E é porque elas pensam isso? Porque elas receberam informações imprecisas, e essas são informações que se popularizaram entre as pessoas, que aprenderam apenas através dos livros, né? E fez a astrologia, de um certo modo, e até certo ponto, ficar pobre na sua parte mais importante, que é a arte de fazer predição. A predição, ela tem que ser acurada, ela tem que ser precisa. Então, quando você fala para alguém, poxa, mas você, seu planeta aqui, tá, a debilidade dele está cancelada, ele tem Nityabanga. Mas então por que que a minha vida não prospera? Por que que não vai para frente? Por que que eu não consigo um emprego bom? É só emprego de base, que eu com salário pouco, que eu mal consigo pagar minhas contas. Tem essas queixas, tem essas queixas. O planeta está lá, com Nityabanga. Mas por que que ela não prospera? Porque ela não atravessou o período do planeta. É simples assim, tá? A predição é assim. Não vai ter Nityabanga enquanto não viver o período do planeta. Também não vai ter queda de status enquanto não viver o período do planeta que está invertido. Né? Então, o Nityabanga, ele funciona muito bem, né? Mas somente no momento que a pessoa atravessar o período daquele planeta. Se ela nunca passar por ele, ou se for bem tarde na vida, né? Ela vai ter que conviver na vida com o planeta dando resultado de debilitado. E ela deveria aprender a fortalecer esse planeta através de rituais hindus, de pujas e coisas semelhantes, porque funciona. Tá? Eu vou ensinar bastante desse assunto durante o curso. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos imaginar agora aqui a carta D10, a carta da Sancha. Essa carta fala da vida profissional. Agora sim, nós vamos utilizar um conceito que é próprio dessa divisional. Balas. Digbala. Digbala é um bala... É um bala-chave da carta da Sancha. Por quê? Porque ele é uma força direcional do planeta e é a força que dá a habilidade profissional para a pessoa. A habilidade profissional. Qual a habilidade de Súria? A habilidade de Súria, na casa 10, e de Marte e de Queto, na casa 10. O Digbala deles, dos planetas dotados de Agni Tattva, ocorre na casa 10. A habilidade desses planetas é comandar. Como essa pessoa vai comandar depende da dignidade do planeta, do estado dele, em que signo ele está, em que casa ele está, se é uma casa amiga, se é inimiga, se é neutra, se ele está num signo de debilidade, mulatricona, exaltação, domiciliado. A forma como ele vai lidar com aquela habilidade depende da dignidade. Júpiter e Mercúrio têm dignidade no ascendente, fazem os bons professores. Vênus e Lua têm dignidade na casa 4, fazem os bons anfitriões, enfermeiros, cuidadores das pessoas, pessoas com habilidades diplomáticas, com habilidades também para receber, para festejar, para dar festa. A Lua fala mais dos cuidados, Vênus fala mais da hospitalidade. Saturno e Rahu tem a dignidade na casa 7, do trabalho, da socialização. E Saturno, a habilidade de um Saturno com o Digbala é socializar. Socializar. Tá? Mas, Karen, é socializar? Sim, ele está na casa 7. Ele tem essa habilidade de uma forma mais séria, de uma forma menos festiva, como é a forma de Vênus socializar. A habilidade de Saturno na casa 7 poder desenvolver trabalhos em que se exijam paciência, tá? Então, essas são as habilidades de Saturno na casa 7. Vamos entrar agora num exemplo aqui do governante planetário falando de Saturno. Eis o exemplo aqui.
No gráfico D10, né? É ensinado, por exemplo, né, nesse curso da divisional D10, eu estou trazendo um pontinho para cá, estou dando um spoiler aqui do curso, como ele vai ser ministrado. É ensinado que se um planeta obtém Digbala na carta D10, mas ele está desprovido de Digbala na carta D1, então o período daquele planeta, ou dos planetas em conjunção com ele, e do período do signo também ocupado por esse planeta, que está em queda de Digbala lá na carta D1, vai fazer a pessoa enfrentar perda de status na sua vida profissional, mas só na vida profissional. Isso é só um exemplo de como as divisionais são analisadas. A mesma situação se aplica para as outras divisionais, mas isso não é possível com todos os chá de balas, porque existem balas que não se alteram, independente da divisional. Uma delas é o Cheshire bala, que é o bala do movimento retrógrado. Ele está retrógrado na casa D1, vai estar retrógrado na casa, né, na carta D9, na carta D10, em qualquer outra divisional, ele vai estar retrógrado. E essa queda, o que eu quero falar sobre essa queda é muito importante. Essa queda que a pessoa vai sofrer é como se fosse a ira da divindade. Assim, não é uma coisa boba. A astrologia nunca é uma coisa boba. Quando ela vai falar para você que você vai levar uma queda porque o planeta perdeu a dignidade dele em uma determinada divisional, ele perdeu o bala dele em determinada divisional, essa queda se refere assim, a um grande infortúnio na vida. Então, é uma coisa muito séria. No período daquele planeta, é necessário fazer uma retificação daquele planeta. São necessárias púdias, são necessárias retificações e muito cuidado. Eu tenho bastante exemplos sobre isso no curso sobre o da Sancha, que eu vou dar. O que eu quero falar aqui é sobre esse exemplo, tá? Da queda do Dharma. Por que vai acontecer a queda do Dharma aqui? Porque o Lagnansha, que é Saturno, ele tem pleno Digbala aqui, nesse gráfico, mas ele está em Maranakara Kristana e sem qualquer Digbala aqui na carta D1. Quando a pessoa atravessar o período de Saturno, então ela tem uma queda no Dharma. Ela enfrenta aqui a ira da divindade, porque a carta D9, ela está envolvida com a divindade. Pode ter também problemas familiares, no casamento, divórcio, e pode praticar ações adármicas. Bom, se o Lagnesha na D9, ele está dotado de algum bala planetário naquela divisional, mas está desprovido dessa mesma força planetária na carta principal, a carta Rashi, então, no período daquele planeta, a pessoa enfrenta a ira da divindade. E, como eu falei, ela pode estar sujeita a ações adármicas, porque essa condição do planeta representa queda de posição, e queda de posição na área da vida que nós estamos analisando ali, tá? Se essa queda vai se refletir na área da vida que aquele planeta governa pela lágrima da divisional, não adianta falar assim, nossa, sua vida financeira vai estar pelas avessas, você não vai prosperar durante esse período. Não é isso que acontece aqui, tá? Esse planeta aqui, isso aqui é muito mais perigoso. Um planeta na D9, o Lagnansha na D9, está com boa dignidade aqui, mas aqui ele está em MKS, tá? Ele não perdeu apenas o Digbala dele, ele alcançou um estado de Maranakara Kristana. Ele está morto para a realização do Dharma, tá? Então, nesse período aqui, essa queda do Dharma aqui pode levar a ações adármicas sérias que pode pôr em risco até mesmo a vida do indivíduo. É isso que eu quero que vocês entendam, que quando se fala de queda de status em uma divisional, nós estamos falando também de risco de vida para aquela pessoa. Isso acontece frequentemente quando o planeta é um maléfico natural, ou quando ele está envolvido com maléficos naturais, e ele está em casas inauspiciosas. Então, há risco para a vida da pessoa durante essa experiência de queda do Dharma. Na verdade, é um infortúnio que acontece quando a gente fala a pessoa está passando por um grande infortúnio na vida. É isso aqui. Vamos falar agora sobre o terceiro pilar
das divisionais, o terceiro pilar é o Devatar presidente. Tá? O Devatar presidente de uma porção, ele vai mostrar para a gente a personalidade da natividade em relação àquela área da vida em questão. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor a divisional D12, do Ada Sancha, que fala sobre a relação da natividade com os seus pais. Essas divindades da carta do Ada Sancha, elas vão mostrar para a gente como será a relação da natividade com seus pais. E agora eu vou dar outro exemplo dentro desse exemplo. Vamos supor que uma pessoa tenha nascido na divisão Ganesha do Ada Sancha. Um exemplo, tá? Essa pessoa, por aí você já viu, que essa pessoa ela vai ter mais afinidade com a mãe do que com o pai. Além de ter mais afinidade com a mãe do que com o pai, essa pessoa ela pode também ter conflitos com o pai, de tempos em tempos. E o pai pode negligenciar a natividade nos seus cuidados, ou pode estar distante, enfim. Uma série de ocorrências aqui que podem gerar conflitos com o pai. Por que isso acontece? Porque foi exatamente isso que aconteceu na história de Ganesha. Ganesha, tá? Para quem não conhece a história dele, ele nasceu do poder de Parvati, a esposa de Mahadeva. Parvati ficava muito tempo sozinha em casa, porque Mahadeva ia para os Himalaias e ficava lá muito tempo em Tapácia. E ela se sentia muito sozinha, ela criou Ganesha de um monte de barro. Ela modelou o menininho num monte de barro, e soprou prana sobre Ganesha, e Ganesha veio à vida. Então, dessa forma que Ganesha nasceu, ele era um menininho, ele não tinha cabeça de elefante, ele era um menino com cabeça de menino. Certo dia, Mahadeva, voltando da sua penitência, tentou entrar em casa e viu um menino na porta, impedindo a entrada de qualquer pessoa ali naquela residência, porque, segundo contam os Puranas, tem essa versão, a mãe dele estava tomando banho e não podia ser perturbada. E Mahadeva queria entrar e Ganapati não deixou. Então, eles entraram em briga corporal e, claro, Mahadeva mais forte cortou a cabeça de Ganesha fora. O corte, assim, do Trishula, ele jogou o Trishula, foi tão violento que a cabeça sumiu, desapareceu. E como isso acaba? Eu vou resumir a história aqui para vocês. Acaba com Parvati exigindo que ele ressuscite o filho dela. E ele pede para os serviçais irem até a floresta e pegar a cabeça do primeiro animal morto que eles encontrassem, que ele iria reviver Ganesha. E o primeiro animal morto foi um filhote de elefante. Eles trouxeram a cabeça, Mahadeva colocou a cabeça, soprou vida, e Ganesha veio à vida novamente. Assim, ele é filho dos dois. Os dois deram a vida para ele. Então, aqui na carta do Ada Sancha, de exemplo que eu estou dando, eu estou explicando para vocês que a personalidade da natividade e o relacionamento dela com aquela área da vida tem a ver com o Devatar presidente de uma porção. Os Devatas do Ada Sancha são em números de 4, que se repetem entre si. Ganesha, Ashwini Kumaras, Yama e Ahisarpa. São as divindades ali. E cada uma vai mostrar uma forma da natividade lidar diferente com seus pais. Então, essa é uma das funções. A segunda função do Devatar presidente é a de permitir a retificação daquela divisional. Mas nem todas as divisionais nós podemos fazer essa aplicação, porque existem divisionais que são muito sensíveis a minutos e segundos. E porque a natividade não conhece minutos e segundos do seu nascimento, ou não está certa disso, né, se torna muito impreciso saber qual divindade governa aquela porção, porque tem essa mudança, a sensibilidade às diferenças de minutos e segundos. Então,
porque também tem essa sensibilidade e porque tem todas essas características relacionadas às divisionais. Utilizar as divisionais para fazer retificação de minutos e segundos é uma ferramenta muito precisa utilizada em astrologia védica e que eu gosto muito. Então, nós vamos passar agora para uma questão controversa também dentro da astrologia védica, que são os ascendentes das divisionais. Esse é outro ponto controverso na discussão sobre a existência das divisionais, em argumentos se existe ou não divisional. Alguns astrólogos, eles opinam que as divisionais deveriam ser tratadas não semelhante às cartas, à carta Arashi, na verdade, a primeira carta, né? Ou seja, não deveriam ter graus de posição dos corpos celestiais, incluindo aqui o ascendente. Então, na opinião deles, nós deveríamos olhar para as divisionais como, assim, signos soltos, né? Sem vínculo algum com as casas, apenas predizendo, por meio da posição dos planetas nesses signos, se esses planetas têm ou não uma boa dignidade. Ou seja, nós estaríamos aqui limitados à análise das divisionais somente por meio da dignidade dos planetas. Não haveria posição dos planetas em casas amigas, inimigas, neutras, etc. Porque para nós estabelecermos essa condição, todos sabem, é necessário que existam as casas, porque essas relações de casa amiga, inimiga, neutra, elas nascem do sambanda planetário, elas nascem da combinação de amizade, que é a amizade combinada, a combinação dos planetas. Tem a amizade natural, tem a amizade temporária e tem a amizade combinada. Então, nós não teríamos nada disso, nós não teríamos também aspectos planetários por Graha ou Rashi Drashti, nós não teríamos Argalás, Virodargalás, não teríamos formações de yogas, absolutamente nada. Não teríamos nada para estudarmos nessa divisional, a não ser dizer se aquele planeta está ou não com uma boa dignidade em um determinado signo, e não é isso que nos interessa na divisional. Então, vamos falar da primeira inconsistência dessas alegações. A primeira inconsistência na afirmação de que não existe ascendente nas divisionais está na própria obra de Jaimini Munir. É um sábio que foi posterior a Parashara, e ele menciona, no capítulo 1, quadrante 2, sobre a existência do Lagnansha, ou seja, sobre a existência de um ascendente. Ah, mas falou apenas do Lagnansha. Sim, mas se aplica às outras divisionais. Todos nós sabemos que a linguagem nos Shastras é uma linguagem sucinta, porque o próprio sânscrito é sucinto e ele tem como objetivo economizar na escrita grandes textos, na própria escrita dele. É por isso que a gente fala, é sucinto. Uma frase em sânscrito pode dar 2, 3 linhas, a depender do sentido daquela frase. Isso no nosso idioma. Então, ele fala, os resultados pertencentes ao Suansha são agora descritos. Ares na Vansha traz problemas com ratos e gatos. Touro na Vansha indica felicidade ou problemas a partir de quadrúpedes, etc. e tal. Compreende? Então, essa é a primeira inconsistência. A segunda inconsistência tem a ver com isso aqui. Suansha, ele fala, os resultados pertencentes ao Suansha. E depois ele fala Karakansha. Suansha significa o Lagnansha, o ascendente da carta Navansha. Entretanto, alguns assim, para justificar os seus argumentos, eles deram outro significado à palavra Suansha. Eles pretenderam dizer que Suansha significa o signo ocupado pelo Atmakaraka, e não o Lagna, daquela carta divisional, só para dizer que o ascendente não existe. Mas isso não é verdade. Esse argumento, ele não é verdade, porque o signo ocupado pelo Atmakaraka na carta Navansha é chamado de Karakansha, claramente atribuindo a posição do Karaka Rei,
o Karaka-rei é o Atmakaraka, como o principal dentre os Charakarakas, naquele signo em específico. Karakansha recebe o Atmakaraka. Suansha é o Lagnansha. É assim que deve ser visto. E além disso, a palavra suá, e nessa condição que está sendo utilizada no texto, significa o eu da natividade. É a parte da sua individualidade. Essa palavra suá, ela também é utilizada para o Lagna da D1, para o Lagna da carta Rashi. Então, ela está significando o eu da natividade, a parte intrínseca da sua individualidade, o qual é marcado pelo ascendente, este último como referencial para a sua identidade, a sua eudade nesse mundo. Ao passo que o Atmakaraka significa temporariamente o estágio da sua alma nesse mundo e não a eudade em si, porque a alma, ela é imortal. Ela é livre de todos esses atributos. E o que o Atmakaraka mostra é o estágio que a alma alcançou através de seus sucessivos nascimentos. Vamos para a terceira e última inconsistência, que é a construção das divisionais. As inconsistências aqui é em relação à não existência das divisionais, tá? Eu estou pontuando as inconsistências em relação a essa afirmação. A terceira inconsistência da afirmação de que não existe ascendente nas divisionais está na própria construção da divisional. Bom, se as divisionais elas têm origem na divisão dos signos em partes iguais a partir da carta D1, então, naturalmente, que a divisão do signo que ocupa o ascendente na D1 vai dar a sua primeira porção. E essa primeira porção vai ser sempre o ascendente. Assim, tanto a partir da construção sucinta do pensamento hindu, como eu falei, o sânscrito ele é sucinto, quanto da matemática utilizada na elaboração das divisionais, o argumento de que não existe ascendente nas divisionais não se sustenta em absoluto, como eu expliquei aqui. Vamos passar agora, estamos chegando quase ao fim da nossa aula, tá? Vamos falar sobre a carta Rashi, que ela é insubstituível. Nenhuma outra divisional substitui a leitura do Rashi. O Rashi mostra o passado, o presente e o futuro através não só da posição dos planetas, como também e principalmente através do sistema de medição do tempo presente no sistema de dashas. É através desse sistema de dashas que nós prevemos situações que ocorreram no passado, que estão ocorrendo agora no presente e que irão ocorrer no futuro próximo e distante, tá? Aqui eu coloquei uma observação sobre Nakshatra Dasha, Rashi Dasha, que é o que nós utilizamos, e a interpretação que deve ser dada a essas dashas. Nakshatra Dasha é o período dos planetas ocupando signos e casas. Vocês conhecem o Nakshatra Dasha como, você está na MD de Saturno. Vocês conhecem dessa forma. Eu estou vivendo o período de Júpiter, eu estou vivendo o subperíodo de Lua, vamos supor. Mahadasha é o período maior, Antaradasha é o período menor. São os dois mais importantes. E eles recebem esses nomes Nakshatra Dasha porque eles são calculados a partir do Jama Nakshatra, ok? O Rashi Dasha são os períodos dos signos ocupando os casos. Vocês conhecem essa informação aqui pelo nome Narayana Dasha, Chara Dasha, certo? São os períodos daqueles signos. Você está vivendo o período do signo na casa 2, na casa 1, enfim. Dessa forma. Eu gostaria de pontuar isso aqui que eu coloquei. Essa carta, esse modelo de carta aqui, ela é utilizado em Prashna, na astrologia horária, não no Jataka, de uma forma geral. Presente, passado e futuro são as casas que mostram para a gente, através da astrologia horária, o passado, o presente e o futuro. Eu coloquei aqui para mostrar que essas casas estão relacionadas com esses eventos da vida. A casa 5, ela é a casa base do futuro, a casa 9 é a casa base do passado e a casa 1 é a casa base do presente. A casa 5, ela mostra a vida futura porque ela é uma casa para.
E as outras casas Panapara também vão mostrar a vida futura, são as casas 2, 5, 8 e 11. A casa 9 é uma casa apoclima, ela mostra a vida passada, e as outras casas que mostram a vida passada são as casas 3, 6, 9 e 12. Enquanto os Kendras, elas mostram a vida presente, o momento presente do que está acontecendo, e nós utilizamos exatamente essa posição, essa organização quando nós estamos trabalhando com astrologia horária, chamada de Prashna. Passar agora para outro slide, vou falar para vocês agora sobre qual a utilidade das divisionais, já que a carta Arashi é a carta tão importante, de que me serve as divisionais, não é verdade? É só para dizer qual é a minha relação com aquela área da vida, para que serve? Não, não é só para dizer relação, ela pontua muito mais, eu vou dar um exemplo aqui, assim, sensacional, da carta Saptansha, tá? A utilidade das divisionais. As divisionais, elas estão no papel, certo? De coadjuvante, elas não são cartas principais, como a carta Arashi, elas são coadjuvantes na leitura do Rashi, e elas servem assim como lente de aumento para esmiuçar determinada área da vida. Vou dar um exemplo aqui na carta Saptansha, a carta D7. Vamos supor que a natividade ela vai ingressar agora num período favorável para nascimento de filhos. A gente sabe que o período é favorável porque é um planeta que foi ativado pela Mahadasha, né? Ele governa casas significadoras da casa de filhos. Ou ele governa o Arudapada da casa 5, ou ele governa a casa 5, ou ele é o Putrakaraka da pessoa, ou ele está em conjunção com o governante da casa 5, ou com algum planeta, ou ele está na própria casa 5. Então a gente sabe, opa, entrou num período de nascimento de filhos, vamos avisar. Tá? Então, a carta Saptansha, eu sei que esse período existe porque eu estou analisando ainda aquele planeta na carta principal, a carta Arashi. Tá? Então, como eu sei que ele existe, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a carta Saptansha. Ela vai me mostrar exatamente se aquela criança que vai ser gerada vai ser um menino ou uma menina, se vai ser saudável ou doentio, como vai ser o parto. A mãe vai ter um parto bom ou um parto difícil? Em qual período de Antaradashá vai acontecer o nascimento daquela criança? Vai ser gêmeos? Vai ser uma criança só? Vai correr tudo bem com a gestação? Vai ter algum problema? Se depois daquele nascimento haverá outros nascimentos de criança? Ou se a criança vai ser filho único? Se a criança vai ter problemas de saúde? Enfim, o que eu não vejo claramente na carta Arashi, a carta divisional me mostra com precisão. É por isso que elas são muito importantes na prática. Por isso, um conselho que eu dou aqui, nunca substitua a carta Arashi por qualquer outra divisional, nunca. A carta Arashi, ela é a principal. Nenhuma outra divisional, eu vou ser repetitiva aqui, vai substituir a carta Arashi em nenhum tempo ou circunstância da vida. Por mais que novas teorias afirmem o contrário, isso não vai acontecer. A carta Arashi é o Jataka que mostra o karma de até 3 nascimentos anteriores. E a única que deve ser analisada antes de todas as outras divisionais. Somente essa carta representa a natividade em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Então, vamos passar agora, eu acredito aqui que seja um dos últimos, né? Sim. Vamos falar sobre por que Parashara reuniu apenas 16 cartas. Por quê? Né? Shodasha significa 16 e Varga significa divisional em sânscrito. Então, é esse o nome do sistema que ele criou. Mas por que só 16, Karen? Por que Muni Parashara enfatizou o estudo das 16 divisões em seu monumental Brihat Parashara Hora Shastra? Por que somente divisões? Por que somente 16 divisões? Se existem tantas outras. Olha quantas existem. Olha quantas divisionais existem. Veja, vai até... E tem as superiores ainda, de 144, infinitamente, eu acredito. Mas por que só 16? Porque essas divisões estão associadas
com as 16 Kalas da mente, as 16 Kalas da Lua. A Lua está relacionada com a mente. Kala é dígito, é diferente de Kala. Entende? Kala, com A longo no final, é dígito. E Kala é tempo. O que é Kala? Kala em sânscrito é exatamente isso. É um dia lunar. Cada dia lunar é um dígito. Vocês devem conhecer isso melhor por Tithi, né? Tithi lunar. Existem 16 Kalas, sendo que a 16ª é oculta. E vocês conhecem apenas 15, que são a quinzena lunar, que vocês conhecem por Paksha. Começa com Purnimasya, termina com Amavasya, e temos Shukla Paksha, que é a quinzena clara, e temos Krishna Paksha, que é a quinzena escura. Cada uma com 15 Kalas, 15 dígitos, com o 16º sendo oculto. O 16º é Devi, tá? No Shri Vidya nós a chamamos de Tripura Sundari Devi. Então, a Lua, ela está relacionada com a mente. E essas 16 divisões, representando as Kalas da Lua, estão mostrando os aspectos da consciência mental, que funcionam através dos 5 níveis de consciência, e estão mostrando também, né, as preocupações que circundam a mente em relação àqueles assuntos significados pelas cartas que Parashara separou em 16. Primeiro, o corpo. A D1 representa o corpo físico. Aí, a D2 representa o quê? A riqueza. Você nasce, você tem que comer. É a casa 2. Em seguida, vem os irmãos. Você adquire propriedades, depois filhos, né? Nós temos casamento, profissão, os nossos pais. Essa aqui é a base. Esse aqui é o primário. As preocupações da mente no seu nível mais básico da existência é isso aqui. Em um nível secundário, vem veículos e luxos. Mas, cara, em veículos não seria um nível primário? É porque a carta 16, a carta D4 é que fala das propriedades materiais palpáveis. A carta D16, ela está falando do seu estado mental em relação à riqueza. Em relação à riqueza, como você se sente rico. E o quanto você vai adquirir pelo seu estado interno. Os antigos sabiam que antes de você ser próspero na sua vida externa, você era próspero internamente. Então, essa prosperidade, ela se manifesta no mundo. Então, na literatura astrológica, tá? Esses níveis de existências aqui, eu queria falar para vocês que é dito que na literatura astrológica, voltando ao nosso assunto das Kalas, tá? Nenhum outro ser vivente nesse mundo nasceu com essa força completa, 16 Kalas, tá? E, embora alguns astrólogos hindus discordem da data de nascimento do Senhor Krishna, é dito que ele foi o único que nasceu com essa força completa da Lua, devido à sua missão nesse mundo. Por isso também ele é conhecido como o Chandravatara de Vishnu, na sua reencarnação. Somente Krishna. Então, continuando aqui. Vamos ver. Outro argumento. Aqui. Existe um outro argumento que fazem os negacionistas das divisionais, é assim que a gente chama. Bonitinho, né? Negacionistas, porque eles negam a existência das divisionais. Né? E existe um outro argumento que faz os negacionistas das divisionais, né, afirmarem que as divisionais não existem. E que argumento é esse? É exatamente isso aqui, olha. Vamos voltar lá. Vamos ver? D7, casa 5, D9, casa 7. Eles perguntam por que não estão associados com números, né?
É esse fato, exatamente esse fato aqui. É o fato de nem toda divisional estar associada com uma casa numérica idêntica ao número daquela divisional. Mas, assim, é tão pueril pensar dessa forma, né? Essas pessoas, elas esperam que cada divisional esteja associada com a casa do número que elas ostentam. Por exemplo, a D2 está associada ali com a segunda, a D3 está associada com a terceira, mas a D7, que é onde a gente analisa nascimento de filhos, ela está associada com a casa 5, né? E não com a casa 7, conforme mostra o númerozinho dela. D7 deveria estar associado com a casa 7, porque não está, então a divisional não existe. É assim, é bem pueril. É um argumento pueril esse. E eu vou explicar no curso das divisionais por que que isso acontece. Mas eu vou explicar lá no curso das divisionais, aqui não cabe, é um conhecimento que é um pouquinho mais complicado, tá? Ela envolve também aquela imersão no Sanatana Dharma que eu falei para vocês. Venha que não vai ser apenas um curso de divisional, vai ser uma imersão no Sanatana Dharma. Então, a explicação disso aqui é uma imersão. É uma imersão, é para vocês entenderem que isso tudo aqui não se faz separado do Sanatana Dharma, porque se fizer separado, não vai conseguir entender. Por que que acontece isso? Por que que o Saptansha, que tem um número D7, está relacionado com a casa 5 e não com a casa 7? E por que que o Navansha, que é D9, está relacionado com a casa 7 e não com a casa 9? Por quê? Isso é explicado quando você emerge dentro do Sanatana Dharma, quando você recebe esse conhecimento de um guru que recebeu de outro, que recebeu de outro, que vem de uma linhagem, como a gente sabe que o Sanjay Rathi vem dessa linhagem muito antiga de astrólogos, lá de Orissa. Certo? Então, vamos continuar. Como eu falei, é um argumento pueril, né? E existe toda uma explicação lógica por trás da formação das divisionais serem assim. Mas eu não vou explicar isso aqui, né? Porque é comprida, bem comprida essa explicação. Eu vou passar agora para o nosso último slide para falar para vocês sobre os ciclos harmônicos. Eu não gosto muito dessa palavra ciclos harmônicos, porque leva a isso aqui. Leva a essas palavras aqui. Eu não gosto dessas palavras, porque elas são dizeres modernos da astrologia moderna e pode acabar confundindo o iniciante. Eu prefiro usar essas palavras: primário, secundário, terciário, quaternário, pentenário. Existem 5 níveis da consciência, que nós estávamos falando lá atrás. As cartas divisionais, elas foram divididas assim, dessa forma, como vocês estão vendo, em níveis chamados por alguns astrólogos modernos de ciclos harmônicos. Tá? Esses níveis representam os níveis da consciência de Diva, que é a alma encarnada. Diva é a alma encarnada. Não é a alma desencarnada, não é Atma. Diva é a alma encarnada. Então, como está mostrando aqui nessa tabela. Para finalizar a aula, eu vou falar sobre essa tabela aqui. O nível primário são apenas 8 cartas, como Parashara mencionou, da D1 a D12, mas excetuando essas aqui. Parashara não fala desses gráficos. Então, ele menciona apenas no nível 1, um nível de preocupação constantemente na mente da alma encarnada. São essas questões, são as questões mais importantes, né? Você pode ver que aqui tem doenças, mas aqui ele prefere utilizar a carta D30 para falar dos males, que também se referem a doenças. E a D27, forças e fraquezas. A D27 ela está relacionada com a carta 3, que é a casa da coragem. Então, é um estado mental. A força e a fraqueza aqui estão num estado mental e espiritual. Então, voltando aqui, a parte física que nós temos aqui vai da D1 a D12. A parte secundária é num nível mais elevado, vai da 16 a D24. A parte terciária é ainda mais profundo, está mais imerso ainda dentro do nosso ser, e ela fala sobre
o karma materno e o karma paterno. Vocês podem ver que tem uma relação. O quaternário, relação de karma materno e karma paterno, ou seja, vai falar das nossas linhagens ancestrais maternas e linhagens ancestrais paternas. E o último nível fala de karmas de anteriores nascimentos, que é a D60. Então, nós podemos ver que no nível 1 existem 8 áreas da vida de maior importância para a realização pessoal, dentro desse ciclo mental nosso. E, em seguida, nós temos o nível 2, onde está, primeiramente, o estado mental da pessoa de riqueza e prosperidade, como eu falei antes. Não é a aquisição material, é como ela se sente, como é o estado mental dela em relação à prosperidade. Mas prosperidade não é apenas dinheiro. A prosperidade é riqueza e prosperidade, a sua saúde, a sua inteligência, a sua forma de lidar com a vida. Isso tudo é riqueza. Tá? Essa riqueza se refere ao estado interno, o estado mental. Não é a forma como ela adquire os luxos materiais. Então, eu vou parando por aqui. Eu acho que ficou bem esclarecida essa aula sobre as divisionais. Já estamos aqui há bastante tempo reunidos nessa aula. Ficou bastante clara. E assim eu vou terminar essa aula e eu aguardo vocês no curso sobre as divisionais, que eu vou começar a ministrar daqui na próxima quinzena. Tá bom? Então, namastê a todos. Muito obrigada por terem assistido até aqui.